muitos pensadores e teóricos influenciaram Lacan e acabaram prestando contribuições à clínica lacaniana. Lacan foi muito influenciado por Freud, Hegel e pela tradição que vai do alienismo à psicopatologia do fim do século. Em sua juventude, se debruçou sobre Georges Bataille, que tentava pensar uma outra forma de antropologia, uma antropologia não essencialista, não coerenticista, uma antropologia do dejeto, que foi muito importante para Lacan. Lacan realizou uma leitura filosófica da obra freudiana, trocando ideias com Kojève, Hippolyte, Bataille, Merleau-Ponty e também através da leitura de Hegel, Heidegger, Wittgenstein, entre outros, dando um sentido contemporâneo à psicanálise, que a liberta tanto da psiquiatria como da conceitualização acadêmica e tradicional da teoria freudiana. Kojève tornou-se mestre fundamental para os estudos sobre Hegel, de onde Lacan construirá uma teoria sobre o desejo, baseando-se na dialética do senhor e do escravo. Lacan também se debruçou a estudar o método estrutural de Lévi-Strauss, Saussure e Jacobson, depois suplementado pelos lógicos Frege, Cantor e Gödel. Na filosofia, quase todos os modernos, de Descartes a Kant, os antigos como Platão, para pensar a transferência, e Aristóteles para a lógica. Sem falar das influências literárias, que vão de Mallarmé a Marguerite Duras e Joyce. Baruch Spinoza, que serviu de inspiração a Lacan, era humanista, gnóstico e racionalista. Spinoza dedica grande parte de sua colossal obra à reflexão sobre os afetos, à luz de uma nova metafísica, que ele denominará no título e no conceito de ética. Abertamente anticartesiano, escreve ele: se os homens vivessem sob direção da razão, cada um usufruiria deste direito sem dano algum para outrem. Mas como eles estão sujeitos aos afetos, por isso são muitas vezes arrastados em sentidos contrários e são contrários uns aos outros, quando têm necessidade de mútuo auxílio. Assim como Spinoza, Nietzsche e outros pensadores que lutaram pela afirmação à vida, Lacan soube transformar a sua potência de vida em ato criativo. Então, para conversar hoje sobre a tríade de Spinoza, amor, ódio e ignorância, uma leitura a partir de Lacan, a gente recebe o Elcio Barbato. Eu queria começar a minha exposição marcando algo que a Patrícia mostrou, essa gama de influências, né, tão importantes que existe dentro do lacanismo. E a gente não pode esquecer que Lacan, um apaixonado pela filosofia, também concebeu a filosofia como um sintoma, né? Mas um belo e nobre sintoma ao lado do amor, né? Acho que Lacan contextualiza dois grandes sintomas, nobres, profundamente necessários, portanto legítimos, né? A filosofia e o amor. No entanto, e aí eu começo a fazer minha ponte para a gente chegar em Spinoza, na tríade de Spinoza, tão importante para Lacan. No entanto, Lacan teve uma intenção que até certo ponto se viabilizou, em determinados aspectos não se viabilizou. Há erros metodológicos em Lacan muito importantes, se a gente tiver tempo a gente pode discutir. Lacan teve um intuito absolutamente fecundo, no entanto, absolutamente programático, que era tornar, tá bom assim, gente? Tá? Tornar alguns aspectos ou alguns conceitos basais da filosofia em operadores lógicos da clínica. Isso não é pouco, hein, gente? Não, isso não é pouco, né? Sabemos que por muito tempo, e a Patrícia citou isso, né, Lacan visitou diversos filósofos, né, principalmente Hegel, onde está, eu acredito que a partir de Hegel vem um único conceito lacaniano, né? Lacan não é um autor, um pensador conceitual, né? Acho que o único conceito que ele articulou, na verdade, é o conceito de grande outro. O resto são pontuações, demarcações da psicanálise freudiana, né? E das conversas insistentes que ele tinha com a filosofia. Bom, Lacan tinha esse propósito fundamental, que já é um propósito que coloca para a clínica, para os psicanalistas, portanto, uma questão crucial, né? Lacan propõe
uma clínica lógica. Eu vou dar essa volta, gente, para chegar na trinomia de Spinoza, né? Uma clínica lógica que implicava necessariamente que o analista estivesse numa posição de não decifrador de discursos. O que é uma posição bastante original e bastante difícil de se alcançar, né? Quem está em formação em psicanálise sabe disso, né? É um ponto central em Lacan diferenciar o que é escuta, o que é escutar um analisante e ouvir um analisante, né? Isso indiretamente vai ter relação com a tríade de Spinoza. Mas eu queria contar um pouquinho antes da minha experiência, na minha formação de psicanalista, pesquisando principalmente Aristóteles, Descartes e Spinoza. Sim, eu acho que é até um fragmento de um pequeno depoimento que me parece importante, né? Ao estudar esses três autores, principalmente Aristóteles, né? E depois voltar às minhas pesquisas para Lacan, e aqui vocês vão me ouvir falar muito em pesquisas, né? Eu discordo que seja possível estudar Lacan. A gente pode dizer isso depois, com mais afinco, se a gente tiver tempo. É impossível estudar Lacan, né? Então, Lacan a gente pesquisa, mas no auge das minhas pesquisas de Lacan, na minha formação como psicanalista, alguns termos foram ganhando vida e que não eram termos psicanalíticos, né? Lacan tem uma obra marcada por termos filosóficos e lógicos. Sim? E aí a experiência é interessante, né? Porque quando fui estudar esses três autores, principalmente, o texto de Lacan ganhava vida, né? Eu costumo brincar que alguns termos eles se desvirginavam. Termos, para alguém que está desavisado, são termos comuns. Por exemplo, Lacan falar de substância, né? Substância é uma questão tão importante para a filosofia. Quando você estudou isso em Aristóteles, em Spinoza, em Descartes, isso ganha um contexto filosófico e lógico muito interessante, né? Então, eu queria introduzir essa minha fala marcando alguns termos fundamentais de Lacan, que aparecem principalmente a partir do Seminário 16, que é um seminário onde Lacan introduz oficialmente a lógica na psicanálise, né? Alguns termos que aparecem na obra de Spinoza o tempo todo, de Aristóteles, de Descartes, de Hegel, de tantos outros autores. Os termos substância, tão importante para Spinoza, o termo ser, a dicotomia essência e aparência, a questão do falo, a questão do discurso e a questão da metaforização do discurso. Nós temos alguns seminários de Lacan, aqui eu vou dar algumas informações para quem tiver interesse em aprofundar, alguns seminários de Lacan que são marcantes nessas questões filosóficas, né? Questões filosóficas que ele tem a intenção de analitizar, sim? E tornar um instrumento clínico. Gente, isso é tão importante em Lacan e se fala tão pouco disso, né? Por exemplo, no seminário 16, nós temos a grande questão da mais-valia, que Lacan transforma em mais-gozar, né? Discutindo filosoficamente, no primeiro momento, discutindo com Marx, filósofo, né? Numa tradição dialética já, a questão daquilo que se perde no capitalismo, daquilo que se perde no discurso. Lacan faz uma apreensão que me parece rigorosa e vigorosa. Lacan parte de um axioma que não é nada psicológico. Em nenhum momento é psicológico. O axioma é esse. Ao discursar, eu faço uma produção de perda e não de acúmulo de saber. Nós temos aí uma questão filosófica central no seminário 16, que eu repito, que é o seminário que introduz a questão lógica na psicanálise. Tá? No seminário 19 e seminário 20, dois seminários que eu considero profundamente especiais de Lacan, nós temos uma discussão absolutamente fecunda a respeito da essência e da aparência. E mais, da substância e da materialidade. E mais, da dicotomia essência e aparência, repito. Lacan
discute no interior da psicanálise questões que a filosofia discutiu em diversos aspectos e em diversas dimensões, né? É a partir, por exemplo, do termo substância, do termo ser, que Lacan constrói um axioma fundamental, que é um dos pilares da clínica, né? E que parece, no primeiro momento, muito abstrato, mas não é nada abstrato, né? Tem uma materialidade clínica muito importante, que é o axioma do discurso sem palavras, que faz com que a psicanálise, pelo menos essa era a intenção de Lacan, eu não sei se todos nós analistas conseguimos aplicabilizar isso, né? Que faz com que a psicanálise fique longe da possibilidade de entender um discurso. Isso é tão especial, sim, velho? Muito longe da possibilidade de entender um discurso completamente em oposição ao senso comum, não é? Do Freud explica, não é isso? De que todo discurso pode ser decifrado, que todo discurso tem uma essência, né, que pode ser revelada. Lacan quebra com a dicotomia cartesiana, né? A grande dicotomia cartesiana de que toda aparência tinha uma essência. Sim? E se a gente levar isso para a teoria dos discursos, a gente pode dizer quase que o mesmo, né? Todo discurso tem o seu conteúdo manifesto, como esse que eu faço aqui, sim? E para Descartes e para Aristóteles, não necessariamente para Spinoza, eu vou chegar aí, né? Toda aparência tem uma essência que pode ser decifrada, sim? Perfeito? Essa é uma questão filosófica central, desde Aristóteles. Lacan, e aí me parece que ele é bastante original, né? Instigante, atual, sim, muito atual. Lacan propõe uma aparência sem essência. Sim, gente? O que já coloca uma questão difícil e, no entanto, crucial. O que é uma aparência sem essência? O que é, por exemplo, um discurso sem essência? Muitas pessoas entenderam no início do freudismo que o inconsciente seria a essência do discurso. No início, gente, eu estou falando de Freud até 1905, 1910, né? Que foi um entendimento já subversivo para a época, né? De que tem algo no discurso que não aparece necessariamente na fenomenologia discursiva, né? Mas que pode ser decifrado pela via da linguagem. Lacan quebra com isso, Freud quebra com isso depois de 1920, e Lacan quebra com isso radicalmente. Lacan propõe um discurso sem essência. Portanto, a gente vai voltar a isso no interior da minha apresentação. Lacan propõe uma diferença entre sentido, né? O sentido gramatical, o sentido usual da língua, esse que eu estou praticando aqui, e significação, dizendo que a significação vem do sentido, mas não está no sentido. Gente, eu sempre repito isso, na medida que eu posso, nas minhas apresentações ou nas minhas coordenações de transmissão de psicanálise, porque me parece algo essencial no lacanismo. Sim? É algo que, de alguma forma, derroga, né, alguns princípios filosóficos clássicos e alguns princípios lógicos clássicos. Vamos para Aristóteles. Né? Vamos para Aristóteles, que eu considero não só o pai da gramática, mas o pai da lógica, né? Não só o pai da filosofia, mas como o pai da lógica também. Né? Aristóteles propõe um discurso que tem uma essência. Aristóteles propõe uma substância chamada ser, né? O velho ser da filosofia clássica, né? A velha pergunta da filosofia clássica, o que é o ser, que Aristóteles, Platão, os gregos iniciam, né? Aristóteles propõe uma substância chamada ser, que poderia ser predicada de diferentes formas, mas que manteria a sua fixidez. Vamos lá, eu estou falando de uma coisa muito mais simples do que parece. Vamos para Aristóteles e construir uma frase muito simples. O cavalo é marrom.
a substância dessa frase ser cavalo é marrom. Eu posso depois dizer, ele é ágil, ele não é, o cavalo morreu. Eu vou modalizando a substância. Sim? Dando modos, outros sentidos, outros predicados a essa substância. É o que a gramática faz, o que fazemos o tempo todo ao exercermos a linguagem, né? Predicamos, modalizamos uma substância chamada na filosofia clássica de ser. Descartes vai dizer que o ser se substancializa, eu estou usando essa palavra de propósito, em Deus. E Descartes tem um projeto muito lindo, muito audacioso, né? Principalmente no Discurso do Método, que é uma obra de Descartes muito pequena, né? Desse tamanho e de certa forma acessível, né? Descartes vai dizer que a substância tem relação com Deus, com ser tem relação com Deus, e que Deus pode ser demonstrado, até matematicamente. Isso é interessante, Descartes. Chegando em Spinoza, a gente vai perceber uma diferença fundamental. Lógico, gente, eu peço desculpas, eu vou dizer aqui muito grosso modo desses autores, né? Então, eu espero não banalizar. Eu vou fazer pequenas marcações nesses campos filosóficos e nesse campo lacaniano. Não podemos fazer mais do que isso num encontro como esse. Spinoza vai fazer uma certa diferença em relação a Aristóteles e Descartes. Spinoza discorda de Aristóteles de que o ser, a substância, pode ser predicável. E tenta sair da dicotomia cartesiana, essência e aparência, dizendo que a substância, o ser, é único, que se desenvolve em si mesmo, que se prova em si mesma, e discorda da tradição cartesiana, da demonstração de Deus, dizendo que o absoluto não pede demonstração, o absoluto é. Sim? Mas isso já traz uma questão importante, né? Que vai ter muita relação com as produções lacanianas depois. Spinoza também fala de Deus como Descartes falou, mas Spinoza é, antes de tudo, um filósofo ateu. Isso é muito interessante. Há um paradoxo em Spinoza belíssimo. Um filósofo ateu, eu diria, um monista ateu, né? Um monista ateu. Por quê? Há uma tese, e eu fiz esse exercício na medida do possível, há uma tese em Spinoza, que se você substituir a palavra Deus nos trabalhos dele, principalmente no trabalho sobre a ética de 1677, se você substituir a palavra Deus ou substância pela palavra materialidade, o texto dele fica mais claro. Sim? Isso me dá a oportunidade de tentar diferenciar minimamente, eu vou pedir paciência a vocês, substância de materialidade, que não é fácil. Vamos lá. Bom, eu disse já diversas vezes que substância tem a ver com o campo do ser na filosofia, né? E que a materialidade é tudo aquilo que poderia modalizar esse ser. Em Aristóteles de um jeito, em Descartes de outro, em Spinoza de outro jeito. Lacan, no bojo, principalmente desses três autores, vai propor uma materialidade do discurso que é radical. Vamos lá. Ele diz que nenhuma substância tem uma significação própria. Sim, gente, estamos no campo analítico ou não? Que nenhuma palavra, eu vou dizer de uma forma mais simples, se coincide somente com o seu significado. Portanto, Lacan tem uma luta enorme para tirar da escuta do discurso a primazia do significado. Não é? Por uma questão lógica. Né? Se uma palavra não tem uma relação de unicidade com o seu significado, como que era a gramática clássica, né? Ou como que era o meu discurso agora, né? Que para ser entendido tem que fazer, né?
univocidade o tempo todo entre a palavra e o seu significado, bom, Lacan propõe que o discurso, que toda palavra vai ter o seu campo não substancial. E isso ele vai chamar de significante, que é uma imagem acústica, né? Que não necessariamente tem relação com o significado daquela palavra. Isso, quem inaugurou foi Freud, né? Com a interpretação dos sonhos, com a associação livre, é que Freud não formalizou da forma como Lacan formalizou, né? Essa separação radical que Lacan faz entre a palavra e o seu significado gera, logicamente, um buraco entre eles. Sim? Um buraco que, segundo Lacan, não deve ser preenchido. Porque esse buraco é o objeto da psicanálise. Isso é interessantíssimo. Né? Não é a linguagem o objeto da psicanálise. Não é o desejo o objeto da psicanálise. É exatamente onde está o impossível da linguagem e o impossível do desejo. Sim? Que Lacan chamará depois de real. Um termo que aparece tanto em Spinoza, mas com uma significação completamente diferente. Completamente. O real em Lacan é aquilo que não tem significação, é da ordem do indecifrável. E agora eu gostaria de dizer algo que vocês me escutassem com muita atenção. Olha, é da ordem do indizível, é da ordem do indecifrável e, no entanto, governa um discurso. Instigante isso, não? Me escutam, me acompanham. Algo que não é linguagem, mas que governa a linguagem. Sim, gente? Que é toda a tentativa de Lacan sistematizar, repito, a diferença entre significante e significado. Agora chegamos em Spinoza de novo. A diferença entre substância e materialidade. A psicanálise não está interessada em nenhuma substância, porque toda substância se quer verdadeira. A psicanálise está interessada na materialidade do discurso, ou melhor, naquilo que o discurso vai tangenciar, mas não necessariamente decifrar. Que não é fácil, né, gente? Não é fácil. Bom, a gente tem uma tradição profundamente cartesiana. Não temos? Nós temos uma tradição lógica clássica, né? Onde a causa pede um efeito e vice-versa. É isso? Lacan tenta quebrar com essa díade tão tradicional. Sim? Por onde? Por onde? A partir do momento em que ele discute exatamente com Aristóteles, Spinoza, Descartes e Hegel os princípios da causalidade. O que dizem os nossos 4 amiguinhos, cada um de um jeito? Por favor, com todas as diferenças possíveis. Né? Que tudo que é existente tem uma causa. Sim? Em Spinoza, isso se chama princípio operacional de causalidade, ou casuística. Em Aristóteles, é um princípio importantíssimo chamado princípio da razão suficiente. Tudo que existe no mundo tem uma causa. A psicanálise, principalmente a partir de Freud, depois de 1920, e principalmente a partir de Lacan, depois de 1960, vai questionar, tentar derrogar esse princípio, dizendo que a causa de algo existente não necessariamente é substancial. Que ele vai chamar de uma causa material, que é a causa da psicanálise. Vou dizer agora uma coisa muito simples, muito simples. Voltando para os primórdios da psicanálise, em Ana O, uma das primeiras pacientes de Freud, Breuer, que está nos estudos sobre a histeria de 1895. Vamos falar da causa. Eu falando de Anal agora, eu vou falar um pouquinho da causa e da materialidade, e da derrogada do princípio da razão suficiente, de que tudo tem uma causa. O que diz Anal para Freud? Freud ainda não tinha fundado a psicanálise, estava bastante atrapalhado na arte de escutar, muito atrapalhado,
como esteve por diversos anos da sua vida. Sim? Lógico. Anaó diz, paralisia e uma afasia. O que faz Freud? Vai buscar a causa, não é? Freud, no interior da ética aristotélica cartesiana, e diz Spinoza, chama pela causa, né? Tendo como ideologia clínica o quê? A ideologia mais simples que se pode conceber, né? Eu descobrindo a causa, o sintoma desaparece, não é isso? Vamos descobrir o que causou esse sintoma. Anaó diz. Ela diz, né? Mas Freud não escuta o que ela não diz. Sim? Que é aquilo que eu falava há pouco sobre a diferença de significante e significado. Anaó diz, eu vi o meu gatinho beber água na tigela e me deu um nojo. Freud acreditou que tínhamos encontrado a causa do sintoma de Anaó. Não. Por quê? Melhorou daqui, mas o sintoma andou. Né? Como todo sintoma que tem uma bela estrutura histérica, né? Ele fica andando. Sai daqui e vai para lá. E Anaó faz outra queixa, Freud, dizendo, por exemplo, que a perna estava paralisando. E Freud, eu vou pôr aspas no que eu vou falar, por favor, ingenuamente, para aquela época não, para hoje é ingenuidade, para aquela época tinha uma ciência na cena, né? Diz, vamos buscar a causa da perna paralisada. Sim, Nathalie? Né? E vamos lá. E Anaó diz, Dr. Freud, eu tenho a perna paralisada porque meu pai me assediou. Sim? Achamos mais uma causa no interior do princípio da razão suficiente. Tudo que existe, inclusive os sintomas analíticos, tem uma causa. Não é? Mas Anaó diz para Freud uma coisa fundamental. Como Dora disse em 1900, 1905. Sim? Dr. Freud, o senhor não sabe escutar. Vamos lá, gente, eu preciso fazer uma pequena digressão para voltar para aí. Peço paciência, né? Por quê? Dr. Freud, o senhor não sabe escutar? É porque o senhor escuta a aparência do discurso. O senhor não escuta aquilo que não está no discurso. Sim? E aí, é Anaó que funda a psicanálise, não é Freud? É sério, gente. Eu fui a Londres agora de novo e encontrei, eu gosto de dar esse depoimento agora, nas minhas férias, o busto de Freud e o busto de Anaó. Vivi. Existe o busto de Anaó como fundadora, como alguém que convocou Freud a escutar além do discurso. Sim? Além do discurso, e eu falava no início da minha apresentação, e eu sei que eu estou sendo um pouco dialético, portanto a gente vai ter que dar voltas, né? Adiantar, voltar, né? Eu falava, além do discurso, em Aristóteles, em Spinoza, em Descartes, tem uma certa essência. Além do discurso na psicanálise não tem nada, tem vazio. Sim? Vem Anaó e diz, bom, ok, voltei a andar, mas o senhor continua não me escutando. Sim? Qual é a grande questão que Anaó traz? Que eu brinco sempre, miticamente, lógico, gente, a questão não é tão simples assim, que funda a psicanálise. Quando Anaó diz para Freud, ela não diz desse jeito, eu estou aqui metaforizando, Dr. Freud, a causa do meu mal-estar nunca aconteceu. Vamos devagar, gente. Vamos ler Freud, logicamente, com um pouco de rigor. Eu acho que a gente vem perdendo o rigor na leitura de Freud, Lacan, Descartes, Spinoza, seja quem for. Nós lemos muito mal. Né? O que ela diz? Dr. Freud, meu pai nunca me assediou. O meu gatinho nunca bebeu na tigelinha, como eu disse. No entanto, olha que interessante, essas cenas não são factuais, sim, Vera? Mas produziram sintomas. Não produziram? Portanto, a psicanálise já começa a relativizar o que é o campo da causa. Né? Não é interessante isso? Vem Anaó e diz, o meu mal-estar
tem profunda relação com o meu desejo, não com o fato de discurso. Meu pai nunca me assediou, né? E o meu mal-estar está aí para represar. Depois a gente vai falar das três paixões, amor, ódio e ignorância, que tem profunda relação com isso. Está aí para represar. Depois Freud cria o conceito de recalcamento, né? O meu mal-estar tem uma função de recalcar o meu desejo na voz ativa que eu disse para o senhor na voz passiva. Né? Estou falando de gramática. Na voz passiva, eu fui assediada pelo meu pai. Né? Lembra da gramática, gente? Né? Eu sofri a ação do verbo do outro. Não é assim que a gente aprendia? Ela diz, não, Dr. Freud, eu estou doente porque eu estou tentando recalcar o meu desejo de que meu pai tivesse me assediado. Vocês estão me escutando? O que está em jogo aí? É um sintoma, ou uma série de sintomas histéricos, sim, que aparecem na ausência de uma causa formal e clássica. Não é? Porque a causa formal e clássica, ou ela é discursiva, ou ela é factual ou biográfica. Né? Me aconteceu isso, né? E eu respondo a isso com um sintoma, com uma doença, com uma patogenia. A Ana vem dizer para Freud que não tinha acontecido. Que ela estava doente exatamente por não sustentar esse desejo incestuoso pelo pai, no primeiro momento, e no segundo momento. Olha o campo do vazio, Cláudia. Olha aí. No segundo momento, porque a cena desejada nunca aconteceu. É pouco isso, gente. Que Freud demorou para escutar 10 anos. Sim. Freud não escutou isso imediatamente. Tanto é que a clínica freudiana, no início, era muito semântica, muito decifrativa. Né? E repito, não diz para ele, o senhor não sabe escutar. O senhor me ouve o tempo todo. O senhor ouve meu discurso. Né? Essa passagem que a Ana faz da voz passiva para a voz ativa, produz, confecciona uma passagem na psicanálise essencial. Né? Qual? Vamos tomar muito cuidado com isso. Qual? De que a causa para a psicanálise, né, não é a causa filosófica, não é a causa da psicologia, não é a causa biográfica. A causa da psicanálise é um efeito de um discurso, ou como quer Lacan, um resto de um discurso que muitas vezes nunca se deu. Portanto, o que faz a psicanálise necessariamente tem que romper, né, com as filosofias e as lógicas tradicionais para dar conta minimamente da clínica e do imaginário humano. Né? Ana disse, eu vou insistir, desculpe, eu preciso insistir nesse exemplo, a gente vai precisar dele depois. Ana disse, eu sofro de algo que não aconteceu. E o senhor escutou causas, né, do meu discurso aparente, né, como uma boa histérica ela poderia ter dito a Freud. O senhor caiu, né, no meu enredo. O senhor acreditou, isso é importante, Virginia. O senhor acreditou demais no meu discurso fenomênico, sim, gramatical, conteudístico. Quando Freud percebe que os sintomas andavam e não, né, da boca para a perna, para o ombro, ele diz, bom, temos uma causa aí que não é uma causa clássica. Ok, gente? Mas, vem Lacan, eu vou dar um pulo de 40 anos, tá? No mínimo de 40 anos, que não é pouco, hein? Para a produção de uma praxis, como é a praxis psicanalítica. Olha o meu amiguinho aqui. Ele sempre apronta muito. Esse cara pequenininho lá fora. Vem Lacan e dá e faz uma observação fundamental, que é base de uma herança de Freud fecunda, mas nunca bem sistematizada por Freud. Né? Sabemos, não sei se sabemos ou se essa é a minha interpretação de algumas questões de Lacan, sabemos como Lacan tinha dificuldade em se indispor, ele vai falar daqui a pouco, de se, entre aspas, indispor com Freud, né, em vários momentos da obra. Né?
Eu costumo brincar, eu gostaria de ser escutado aqui metaforicamente, porque eu não tenho nenhuma credencial para afirmar isso que eu vou afirmar, então é só uma metáfora de que Freud, de que Lacan não se curou dessa coisa, né? Como foi difícil para Lacan dizer que ele discorda de 500 mil questões freudianas, e mesmo assim, olha que interessante, Cláudia, continua sendo analista, né? Como eu posso superar o meu pai e continuar sendo filho do meu pai? Não se trata de rompimento. Lacan não sabe fazer isso com Freud, mas isso foi um parênteses. Bom, Lacan vai dizer, desde uma herança freudiana, que vem, olha que interessante, e vários textos falam sobre isso. Nós temos um repertório enorme de textos, produções, teses de mestrado falando sobre isso, de uma certa tradição spinoziana em Freud. Isso é fantástico, né? Quando a gente entrar na questão das três paixões, isso fica muito claro. Freud é marcado por Spinoza, sim. Só que Freud nega que leu Aristóteles, Freud nega que leu Spinoza. Não sei porquê, e nunca vamos saber. Freud nunca sistematizou esse conhecimento no interior da obra dele. Mas é inevitável que a gente, ao ler Freud, encontre Aristóteles e Spinoza lá. Com certeza. Tá? Vem Lacan dentro dessa tradição e diz: o ser da filosofia, chamado de eu por Lacan, eu detesto o termo ego, tá, gente? Porque isso é feito de uma péssima tradução. É o eu, né? Aí existe uma certa similaridade entre ser e eu. É um sintoma encobridor. Portanto, se ele é um sintoma encobridor, ele deve ser fraturado. Não é isso? A partir desse momento, Lacan começa a articular algo com Spinoza que é interessantíssimo, não é? Quando ele resgata a tríade passional de Spinoza: amor, ódio e ignorância. Que seriam três formas fundamentais de dar completude, de dar consistência ao outro e ao mundo. Patrícia, eu te agradeci por me convidar para falar disso, porque eu achei esse um grande momento de Spinoza e Lacan. Com 400 anos de diferença, sim, gente? Por que é um grande momento? Porque Lacan começa a articular essa questão dizendo que o amor era uma derivação do ódio. Eu quero ser mais rigoroso, gente. Que o amor é uma derivação lógica do ódio. Né? E como que a gente pode, no interior da psicanálise, com pouco tempo que a gente tem aqui, decifrar isso minimamente? Voltando para o Édipo de Freud. Né? Um Édipo que eu critico muito, acho que, como Lacan, eu entendo que Freud contou uma piada, né, do complexo de Édipo, e a gente levou a sério. Sim? Porque a questão é muito mais uma montagem, né, um desenho metafórico de um fato biográfico. Tudo bem? Mas lá no Édipo, seja ele um fato biográfico, seja ele uma montagem que Freud fez, portanto uma grande metáfora, o que nós temos? Nós temos na raiz do Édipo o ódio. Como primeiro afeto que a psicanálise reconhece. Isso é fundamental. Primeiro afeto humano, o ódio. Como se a psicanálise, desde Freud, dissesse: não há ser humano, né, que não tenha passado pela sua primeira e mítica experiência do ódio. Né? Ódio que Freud vai contar para a via da rivalidade, né? Na sua metáfora, eu não quero ser escutado ao pé da letra, senão a gente banaliza o Édipo. Né? Isso é um problema na psicanálise. O que nós temos? Uma criança que é interpelada pelo agente paterno, eu não chamo de pai, por favor, pelo agente paterno diz: não, introduz um não. Né? O sim já estava dado, né? Introduz um não. A lei na vida desse sujeitinho. A primeira resposta, óbvia e narcísica, já que a constituição é narcísica, a primeira resposta é óbvia, é o ódio. Não é a compreensão ou a aceitação, é o confronto. Né?
Por isso, o complexo de Édipo, que Freud vai lá na tragédia grega, né, e visita Édipo rei. Né? Édipo foi aquele que matou o pai. Eu faço uma crítica do uso que alguns psicanalistas fazem disso, que é um uso absolutamente simplista, né? Quase ao pé da letra. Né? Freud vai lá na tragédia grega de Sófocles, né, para tentar fazer uma alegoria do nascimento do sujeito, que se dá em Freud brilhantemente. Vamos ver Édipo com honestidade, né? Não como uma historieta qualquer, que se dá pela via do rádio, como um afeto que inaugura o sujeito humano. Me escuta. Um afeto que inaugura a constituição do sujeito humano, né? Que coloca o sujeito humano na via da alienação da alteridade. Lembrando que na psicanálise a alteridade é necessariamente uma alienação. Né? O amor. Olha que interessante. Se falamos do ódio, vamos dizer agora que o ódio para Freud é um afeto por excelência. O amor não. O amor é um sintoma. E agora a gente precisa ser muito rigoroso, senão essa fala que eu fiz agora, que Freud faz e que Lacan sistematiza, pode se banalizar. Né? Por quê? Para a psicanálise, sintoma não pode ser lido como sintoma médico ou sinônimo de patogenia, necessariamente. Sintoma é uma montagem metafórica que, segundo Lacan, é a alma do sujeito. É aquilo que sustenta o sujeito, inclusive no laço social. Estamos aqui por causa dos nossos sintomas. Eu tenho um sintoma na vida que tem um nome. É um bom sintoma, psicanálise. É difícil a gente escutar isso, né? Porque a gente escuta o sintoma médico, psiquiatra. Sintoma na psicanálise, sim, o sintoma também faz sofrer, mas não é necessariamente, não faz sinonímia com a patogenia. Então, por que o amor seria um sintoma? Porque ele não é original. O afeto original é o ódio. E aí vem Freud e conta a historinha dele para tentar dar conta disso. Freud diz: bom, diante da represália ao ódio, o pai interfere de novo e diz, né, você continuando a manifestar isso, algo vai ser perdido. Agora, por favor, se a gente concorda ou não, é outra questão. Mas isso Freud marca com muita precisão. O amor, né, é, antes de tudo, uma renúncia ao ódio. Sabem escutar isso, gente? O amor é uma renúncia àquilo que o ódio almejava. Sim? O ódio existe por si, o amor não. Escuta. O amor inaugura na psicanálise e em outras filosofias, por favor, não foi só a psicanálise que falou disso, Shakespeare já falava disso, por favor. Né? Shakespeare falava disso em Hamlet, principalmente. Né? Mas o amor inaugura no território psicanalítico uma dialética fundamental. Né? O amor não se sustenta sem o ódio. Mas não é, isso é muito difícil de transmitir. Não se trata de uma dialética dual. Então, se não amo, odeio, não. Se trata de uma transformação do mesmo afeto em outro, pela via de uma renúncia. Conseguimos escutar isso? Né? O amor, portanto, é civilizatório. Não é? Eu não disse nenhuma novidade agora, eu disse o óbvio. Sim? E acho que isso Freud propõe com muito rigor. Né? O sujeito precisa operar a derivação do ódio para o amor pela via da intervenção da função paterna, que a gente chama de lei, que não tem nenhuma relação com o pai, com o progenitor, sim? Essa forma banal de Leuérdio, e faz com que o amor, portanto, seja, vamos escutar, um sintoma do ódio. Belíssimo sintoma, né? Porque um sintoma do ódio é aquele que barra o ódio. O ódio não quer dois. O ódio quer um. Sim? O ódio quer um. Quando eu te odeio, eu quero que você desapareça. Isso? O ódio quer um. O amor produz, Cláudia, a artificialidade do dois. Não é? Mas
a péssima notícia de Freud, né, que disse: eu trago a peste. O recalcado, que é o ódio, vai retornar de vez em quando. Aonde? No seio do amor. Não é isso? Por isso que o amor é um nobre sintoma, como a filosofia do início da minha apresentação, mas não é um sintoma sem nenhum furo. O furo do sintoma amor é o ódio que retorna. E aí nós podemos falar disso, Patrícia, num outro tema, por exemplo, o ciúme. O ciúme, entre outras coisas, não se trata só disso, né? Porque pela via do ciúme, na heterossexualidade, a gente pode discutir a homossexualidade, mas essa é outra questão. Mas, entre outras coisas, o ciúme é o retorno do ódio no amor. Não é isso? Porque o ciúme faz a tríade. O ódio faz 1, o amor faz 2, o ciúme faz 3. Não é isso? Não é isso? Que aí alguns analistas banalizaram. É uma pena que isso aconteceu, né? Eu, você e papai. Né? O papai da lei, né? Que instaurou a rivalidade para derivar para o ódio. Sim, gente? Então, falamos de duas paixões fundamentais. Duas paixões do ser, que foi Spinoza quem apresentou no primeiro momento. O ódio e o amor. Duas paixões da ignorância. Por quê? Como é que Lacan articula isso? Depois eu vou falar da ignorância separado, né? Porque eu acho que a ignorância na psicanálise é um ponto central. Nós, analistas, nós que formamos analistas, estamos muito desavisados da importância da ignorância na psicanálise. Como fundadora da psicanálise e fundadora, inclusive, de uma análise. Mas eu vou deixar para depois. Eu quero para falar do ódio e do amor, na forma como Lacan pode logicizar. Vamos lá. O ódio é a prova lógica de que quando eu tento te negar, eu dou existência. Não é, gente? Que é um dos princípios de todas as lógicas clássicas, as lógicas dialéticas, as lógicas paracompletas, as lógicas brasileiras, as lógicas paraconsistentes, que é uma lógica brasileira. Assim. Ao negar algo, né, ao refutar algo, inevitavelmente eu dou existência a isso. Não é? Portanto, olha que interessante. Essas três paixões do ser, amor, ódio e ignorância, elas são fracassadas em si. Porque elas têm um intuito e correm outra coisa. Não é? Um intuito, como ódio, e correm outra coisa. Ao te odiar, eu te dou existência. Você fica no lugar de um objeto privilegiado. É isso? É um engano do ódio. Mas, ao mesmo tempo que é um engano, é a única coisa que esse afeto chamado ódio pode promover. A existência do outro, a consistência do outro. Por isso que Spinoza vai dizer que as três paixões dão consistência ao ser. É lindo isso, não? E nós, analistas, escutamos isso no divã. As formas como essas três paixões fazem consistir aquilo que não é consistente. É lindo e difícil, né? É lindo e difícil. Sim. O ódio tem, portanto, esse aparato lógico fundamental, que Lacan sabe ler em Freud e em Spinoza. O amor. O amor quer o sentido. O amor quer. Isso está no seminário 20 de forma brilhante, gente. Não só no seminário 20, mas principalmente no seminário 20. Ancor. O amor, pela via do sentido, quer a existência plena de dois. Não é isso? Tudo que o ódio não quer. Tudo que o ódio não suporta, mas acaba fazendo, sem problema. Porque é o negar da existência. O amor quer a existência do dois. Mas vem Spinoza de um jeito, vem Lacan de outro jeito e dizem: mas se o amor é narcísico, como é que cabe o dois? Gente, nós temos uma questão fundamental, não é?
que todo analisante vai ter que trabalhar de um jeito ou de outro na sua análise. Se o amor é narcísico, né? Vamos voltar, gente? Está ali? Vamos lá. Se eu disse que é uma derivação do ódio para que algo não fosse perdido, o amor é uma resposta à ferida narcísica, não é? Estruturalmente falando, me acompanha? Sim? Se o papai diz, você vai perder o pipi, na alegoria freudiana, por favor, uma alegoria, e ele diz, não, para não perder o pipi, eu renuncio ao ódio e te amo, portanto, a base do amor é profundamente narcísica, não é? A estrutura narcísica do amor, que Lacan e Freud, e outros autores, por favor, repetem a exaustão. Sim? Portanto, o dois é impossível. Mas, no amor, o dois é um semblante. Entende? O dois é um semblante que tenta se sustentar pela via de uma ignorância. Para que eu te ame, eu não posso saber que meu amor é narcísico. Por isso que o amor é uma paixão da ignorância. E, gente, por favor, não vamos escutar esse termo no sentido pejorativo. Isso não tem o mínimo sentido pejorativo em Spinoza, nem na psicanálise. É condição. Mas eu não posso saber disso. Se eu souber disso, eu corro o risco de não conseguir fazer dois, nem pela via do semblante. Sim? Eu tenho que sustentar a minha ignorância, dizendo que eu recalco o meu narcisismo, e a minha ignorância aparece aí, quando eu digo que eu te amo. Me acompanham? Quando eu digo que eu te amo, essa é a prova da minha ignorância. Não é? Mas a gente sabe, né, que o dois na existência humana tem limite, não tem? É isso que a gente escuta, entre outras coisas, sem querer transformar a psicologia em psicoterapia, por favor. Eu sou um grande crítico disso, mas não é isso que a gente escuta, né? De algumas queixas muito contemporâneas hoje no consultório, né? De que o amor que quer o outro, que precisa do outro para se realizar enquanto ignorância, e uma boa ignorância, assim, gente, senão não estaremos aqui. Geralmente enaltece a rivalidade, que é o retorno do afeto original. Não é isso, gente? Há experiência de encontro amoroso sem buracos que não sejam amorosos? Não há. Então, repito, antes de chegar na ignorância, eu queria falar um pouquinho mais dessas duas paixões que fazem com que o ser não saiba do seu recalcamento. Isso não é pouco, não, Cláudia. O ódio diz, eu estou entre o imaginário e o real. Agora eu vou fazer uma apreensão topológica, gente, porque tem uma questão fundamental aqui. Eu sei que é muito difícil, que eu nem poderia falar disso só num encontro, mas eu vou jogar. Mas eu espero que esse encontro seja mais algo que instigue do que faça entender. Não é o nosso objetivo aqui sair daqui com entendimento das três paixões de Spinoza, Lacan, que a gente saia daqui instigado, né? Se a gente quiser procurar essas coisas. Lacan tem uma intenção que me parece que ele consegue em parte, que é de transformar essas três paixões, amor, ódio e ignorância, numa topologia. Uma topologia, no primeiro momento, representada pelo Noble Romeu, conhecem? Né? O Noble Romeano, real, simbólico e imaginário. Depois vem o nó de 4, onde ele introduz o sintoma. Bem, mas eu não posso falar disso hoje. Nessa topologia, Lacan vai situar o amor entre o simbólico e o imaginário. O entrecruzamento, a intersecção entre... Não tem onde a gente mostrar isso, né? Você mostra no papel, as bolinhas. O entrecruzamento entre o simbólico e o imaginário, no Noble Romeano, o cruzamento, a intersecção, a gente chama de sentido. O amor é aquele que quer o sentido. Né? O sentido absoluto. Portanto, o amor quer o impossível. Sim, gente? O amor quer o impossível. Mas é exatamente pelo impossível que ele se sustenta. Não é, velho? Não? O ódio, olha que interessante. O ódio
se situa na intersecção entre o imaginário e o real. Falando do gozo do outro. A ignorância se situa entre o simbólico e real, falando do gozo fálico, que é o grande gozo que a psicanálise analisa. Portanto, as três paixões de Spinoza se transformam em Lacan. A ignorância entre o simbólico, entre o real... A ignorância entre o simbólico e o real, falando do gozo fálico. Agora eu vou falar disso de uma forma muito lógica, que foi a tentativa de Lacan, né, extrair de Spinoza as paixões e logicizar isso para a psicanálise numa topologia quase matemática. Pena que a gente tem pouco tempo, porque isso pode ser demonstrado na obra. Vira uma figura matemática, né, que tem relação, amor, ódio e ignorância, com as três modalidades de gozo que propõe Lacan. A gente só fala do gozo fálico na psicanálise, mas são três modalidades de gozo. Né? Jouissance, que é o gozo de sentido, o gozo do outro, que é o gozo da concepção, e o gozo fálico, que é o único gozo fora do corpo. Mas vamos lá. O amor se situa no jouissance, no gozo de sentido. O amor acredita que é possível dizer tudo. Não é? Fala tudo. Fale o sentido, que o sentido basta. Vamos mais, vamos ser mais analíticos e rigorosos. O amor não suporta nenhum hiato de amor. Não é isso? E daqui a pouco eu vou mostrar isso. E no bojo da relação amorosa, todo hiato de amor é quebra de sentido. Por isso, o amor é uma das modalidades do gozo lacaniano, chamado de gozo de sentido, que faz um paradigma clínico. O ódio é outra modalidade de gozo, chamado gozo do outro, e que Lacan sistematiza muito bem no esquema L e no esquema Z. Quem quiser pesquisar, esquema L e esquema Z. E depois chega no grafo do desejo de uma forma muito mais complexizada. Né? O ódio faz a tentativa de decifrar o desejo do outro para transformá-lo no seu gozo. Isso é fundamental, né? Esse engano constituinte do ser humano. Eu interpreto o desejo do outro por mim e isso se petrifica em mim como um gozo fixo. Na clínica a gente fala muito pouco do gozo de sentido e do gozo do outro, né? A gente fala mais do gozo fálico. Então, o ódio está aí nessa intersecção. Segura para mim que eu mostro. Peraí. Entre o... Onde está o imaginário? Isso. Entre o imaginário e o real, nessa bolinha está o ódio. Né? Entre o simbólico e o imaginário está o sentido, o gozo de sentido, que eu insisto, Lacan chama de jouissance. Né? E entre o simbólico e o real está o gozo fálico. Vamos decifrar isso. Eu estou falando das três paixões aqui. Né? E o gozo fálico é a paixão pela ignorância. Por quê? Porque o falo, na constituição do sujeito, acho que eu vou ter que falar um pouquinho disso, estou percebendo um pouquinho só. O que é o falo? Né? Lacan diz, desde Freud, de que não há sujeito humano que não tenha se submetido a um suposto desejo do outro. Por isso que Lacan articula esse conceito grande outro. Né? Há uma operação semântica no primeiro momento, depois lógica, que diz assim: o bebê, diante do barulho da linguagem do outro, porque é um barulho, né, gente? Barulho, né? Sim. Um bebê nasce, você fala com ele, o bebê não tem a mínima apreensão simbólica. Ele escuta um barulho dirigido a ele, que um dia ele vai ter que decifrar, até poder entrar na língua, né? Na língua materna, e imitar a língua materna, e falar português. Se ele nasceu no Brasil, se alguém fala em português com ele, não é? Essa operação é aquilo que Lacan chama de o sujeitinho interpreta a fala do outro como uma fala desejante em relação a ele.
Isso é mais ou menos logicizado assim. Como se o bebê miticamente pensasse, isso é impossível, né? Se isso fala, e se isso fala para mim, isso quer algo de mim, não é? Sim? Percebe a operação? Isso fala, e essa fala se dirige a mim, ou esse barulho se dirige a mim. Isso, que não é mamãe não, como a gente chamaria no Édipo, é um isso, né? Porque ainda não existe o outro. Isso fala. Né? Isso fala, e portanto isso me põe numa cadeia de ser. Eu vou ser aquilo que o outro quer. Porque se o outro quer isso, agora, falta isso no outro. Não é? As histéricas sabem melhor do que ninguém do drama do desejo. Né? Desejo ausente, desejo com objeto ausente, desejo legítimo. Desejo com objeto presente. Morre o desejo. Vocês escutaram o que eu disse? Essa é uma questão humana que a psicanálise discute com muito rigor. Né? Se o desejo, ele é emblematicamente produto de uma falta, como que ele pode continuar sendo desejo diante da presença do objeto? Me digam. Por isso que a psicanálise nasce a partir do discurso histérico, porque a histérica diz isso. Eu quero o copo enquanto o copo não está. Mas tudo bem, eu fiz uma digressão, vamos lá. A formação fálica, a função fálica vem dessa operação de supor que o outro quer algo de mim e mais, fazer uma segunda suposição de que isso, o outro quer isso de mim. Isso é o ser. Vamos para o início da minha fala? Substância fixa. Sem causa. Eu sou estudioso. É isso? É um atributo que eu posso ter interpretado de um desejo do outro que nunca foi falado, mas que eu me inseri no mundo pela via dessa suposição. Por isso que Lacan chama de suposição fálica, que é o engano mais maravilhoso que um ser humano pode cometer, porque pela via desse engano eu me constituo como ser humano. Eu entro no simbólico, né? Mas mostra para mim. O gozo fálico, né, que está na intersecção entre o simbólico e o real, ele é da vertente da ignorância, porque nós, neuróticos, acreditamos que esse gozo, que essa atribuição que eu me dei, pensando que o outro que me deu, é verdadeira. E ela não é, ela é contingente. O que é contingente na filosofia, desde Aristóteles, na psicanálise? É um objeto qualquer que se montou por uma circunstância qualquer e que eu tornei esse qualquer uma verdade. Sim? E aí o neurótico faz do contingente um necessário. Porque o dialógico é uma dialética de Aristóteles. Faz um necessário, faz uma crença de que eu sou isso, né? O verbo ser ganha uma predicação uníssima, né? Faz da contingência uma verdade, uma fixidez chamada por Spinoza e por Lacan de paixão pela ignorância. Mas tem uma coisa aqui fantástica, gente. Nós vamos agora dialetizar a ignorância e vamos fazer uma certa defesa da ignorância, porque ela é constituinte. Se vocês forem ler isso em Spinoza, Spinoza em nenhum momento é um filósofo moralista. Ele faz um elogio a essas três paixões, porque elas são imanentes ao ser. Então elas são necessárias ao ser. A psicanálise que vai artificialmente, já que a psicanálise é uma praxis artificial, ela não existe no mundo, o analista tem que se curar dessa sua prepotência, é só um método artificial, porque o que está no mundo não condiz com aquilo que a gente escuta no divã. É a última artificialidade da aplicabilidade de um método. É o psicanalista que vai tentar desconstruir essas crenças. Na medida que nós temos um analisante que nos autorize pela via da transferência. Se nós não tivermos, não estamos autorizados. Aí fazemos o exercício psicanalítico de tirania. A gente fala pouquíssimo disso.
Somos tiranos interpretando aquele que não nos autorizou a interpretar. Sim? Acho que isso, para quem pensa na formação e produção analista, acho que essa é uma questão ética fundamental. Né? É aquilo que Lacan chama na entrevista à televisão francesa de que o analista tem que ser um santo. Santo nesse sentido, de que ele está profundamente refém, num bom sentido, do discurso do outro, não do seu discurso. Senão ele não pode escutar ninguém. Mas olha aqui, vamos colocar a ignorância como uma das paixões de Spinoza, que Lacan vai trabalhar também, no bojo da condição da existência da psicanálise. Isso eu acho, Patrícia, lapidar. Né? E para isso, eu vou lá para o final da década de 50, início da década de 60, onde Lacan escreve um artigo que eu considero a sua obra-prima, A Ciência e a Verdade. Eu considero esse artigo uma obra-prima. E não estou aqui me colocando no lugar de discípulo de Lacan, não. Tem outros artigos que eu considero absolutamente problemáticos. Não estou no lugar de idealizar o mestre, por favor. Se cheguei ao final de minha análise, já saí dessa condição. Né? Mas esse artigo é lapidar, rigoroso, belíssimo, onde Lacan diz, pena que a gente não vai poder discutir muito isso, de outras paixões pela ignorância que nós temos. O discurso do mestre, a mestria, somos encantados pela mestria, né? Porque a mestria diz a verdade, faz o ser consistir. O capitalismo, que é de uma violência de sujeito da certeza espantosa. E toda a filosofia aristotélica que Lacan vai discutir nesse artigo, que eu aconselho vocês a conhecerem com muito rigor. Aquele artigo, gente, que deve ser lido assim, é verdade. Não deve ser lido. Eu não estou sendo rigoroso, desculpa, deve ser pesquisado. O Lacan a gente pesquisa, a gente não lê. Porque o Lacan não se dá, não se permite ser lido. A questão até do estilo. Então, na pesquisa, a gente encontra um momento nesse artigo. O nome do artigo é? A Ciência e a Verdade. A Ciência e a Verdade. Onde Lacan diz que sem o discurso do mestre, olha, tudo que a psicanálise vai, entre aspas, combater é aquilo que fundou a psicanálise. Por isso que nós estamos numa dialética que tenta fugir das dicotomias do verdadeiro e do falso. O discurso do mestre e o capitalismo fundaram a psicanálise. Sem eles, não poderia existir a psicanálise, porque não existiria sintoma. O discurso do mestre é aquele que recalca tudo que não é da ordem do saber. Ele é um discurso íntegro. Íntegro no sentido, né, mais original da palavra na língua portuguesa. Né? Saber e verdade coincidem. Isso quer dizer isso. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Não é isso? Mas Lacan confecciona um matema do discurso do mestre, né? Vocês conhecem, gente? Os matemas lacanianos do discurso são matemas feitos por pequenas letras chamadas mitemas. Cada 4 mitemas formam um matema. Dizendo que o discurso do mestre, demonstrado matematicamente por via dessas letras, isso está no seminário 17, quem quiser aprofundar, o discurso do mestre, nos 2 primeiros quadrantes, ele mantém uma consistência fenomenal para recalcar exatamente a sua inconsistência. O que faz com que Lacan volte a uma lógica dialética que é a base do seu pensamento. Bom, a consistência só existe porque há inconsistência. Isso é tão óbvio, mas nós ocidentais perdemos isso. A consistência só existe porque há inconsistência. Senão não precisaria ser consistente. Sim? O amor só existe porque há ódio. E não há nenhum problema nisso. Né? É uma condição de pares de opostos, né? Pares de opostos, que Freud chamará de pares antitéticos, que se dialetizam. Vamos lá. Portanto, o discurso do mestre coloca uma questão essencial, que gosto muito, tenho um profundo respeito, por isso que eu citei esse artigo, que é a mestria mostra a consistência discursiva, né?
tudo que eu digo é verdade, e todo objeto é idêntico a si mesmo, sim? Exatamente para demonstrar a sua inconsistência. Então, lembra que eu falei no início da minha apresentação? Todo sentido absoluto revela, denuncia o seu buraco. Não é? O discurso do mestre é a prova da inconsistência, não da consistência. Sim? E se vocês conseguirem ler um dia isso, nos matemas mesmo, o Lacan faz um matema, né? Eu escrevi aqui rapidinho. Não, o que eu disse? Aqui, gente, eu sei que está pequenininho, mas olha, esse é o discurso do mestre. Um significante leva a outro significante numa correspondência unívoca entre saber e verdade. Sim? O que vem embaixo é o recalcamento, que é a fórmula da fantasia em latim. O discurso do mestre é aquele que quer que o inconsciente fique fora. Mas, como a gente disse no áudio, tudo que é negado ganha existência. O discurso do mestre, nós somos profundamente preconceituosos com o discurso do mestre. O discurso do mestre inaugura a psicanálise, junto com o capitalismo. Sim? Sim? Escutam? E o discurso da histérica, que falam tanto, né, não inaugura a psicanálise. O discurso da histérica é o instrumento da psicanálise. A condição da psicanálise é o discurso do mestre. Sem mestria não há psicanálise. Porque sem mestria eu não tenho o que fraturar. Sim? E demonizam tanto esse discurso. Né? Então, quando o meu analisante chega lá e fala feito Anaó, antes de Anaó interpretar Freud, me dói o joelho por causa disso, eu digo na primeira entrevista, ok, está ótimo. Fale como um mestre porque você se enganará. Não é isso? Sim? Não falamos de Anaó, sim? Fale como um mestre por um ano. Eu banco como seu analista, lógico que eu não falo sempre com ensinamentos, 10 sessões. Fale que uma hora você vai ver que essa sua causa, essa sua tese de causa não se sustenta. Mas para que eu possa dizer que uma tese não se sustenta, a tese precisa ser afirmada dentro de uma mestria. Então, a dialética, Vera, entre o discurso do mestre e o discurso do analista é a dialética do seminário 17, chamado o avesso da psicanálise, que fundou a psicanálise. Qual é o avesso da psicanálise? É o discurso do mestre, que funda a psicanálise, junto com o capitalismo, que é outro discurso que não quer saber nada. Não quer saber de nada, mas de tanto dizer que não quer saber de nada, denuncia a insatisfação o tempo todo. É o discurso da satisfação, não é? Que só se mantém enquanto satisfação na insatisfação. Eu estou falando de uma coisa tão óbvia, gente. Eu dou sempre esse exemplo, muito simples. Desculpa se for um exemplo banal. Eu compro meu iPhone, não é? 6, 7, 20, 30, sei lá. Né? Eu compro meu iPhone. Né? Até comprar o meu iPhone, o discurso capitalista disse que minha vida seria muito boa com esse iPhone. Não é? Mas ao comprar esse iPhone 20, né, o discurso capitalista vai ter que me passar uma mensagem, e o discurso capitalista, infelizmente, é belíssimo, infelizmente, que o iPhone que eu comprei ontem está velho, porque tem o 21. Não é isso, gente? Ele vale até ontem, mas eu saí da loja já dizendo que o meu é velho. É um discurso de uma competência incrível, não é isso? Né? Mas eu quero que vocês escutem essa dialética, eu discuto a minha existência. É um discurso que propõe o tempo todo a ilusão da satisfação plena, né? Desculpe a brincadeira, eu vou gozar com o meu iPhone, não é isso? Né? Ele vira objeto fetiche. Olha o meu iPhone, eu comprei, viu? Não é assim que a gente diz? Eu sou o iPhone, não é? A gente diz isso, a gente diz mesmo, né? Mas até o momento em que ele aparece. Quando ele aparece enquanto objeto real, ele já tem que ser substituído. É o discurso mais competente que eu conheço. Não é, gente? Não é o discurso mais competente? Que também funda a psicanálise.
que na psicanálise eu posso fazer do iPhone um objeto que deriva. E te perguntar, mas por que você fixou nisso? Né? Para esconder o quê? Por exemplo, é a quebra do discurso capitalista, mas que só acontece diante do discurso capitalista de Maestria. Agora eu quero chegar na paixão da ignorância. Spinoza foi absolutamente feliz e nos deu, para nós analistas, um instrumento fundamental. O que funda a relação analítica é a ignorância, não é? Quando alguém chega no meu consultório e faz transferência de saber comigo, a transferência de saber está baseada, suportada na ignorância. A gente fala pouquíssimo disso, talvez. Um dos motores da transferência, que é a língua analítica, né? Eu só te tomo em análise na medida que tem uma transferência analitizada comigo, na medida em que o seu mal-estar passa a ser um sintoma e não só uma queixa, né? Sim. Se transformar o meu mal-estar em sintoma para oferecer um suposto saber do outro, né? SSS, sujeito suposto a saber do que. O que inaugura a relação transferencial é a ignorância. Portanto, Spinoza tem uma acuidade em relação a isso muito especial, que é de dizer o quanto ela é imanente ao ser e quanto ela vai poder produzir outra coisa a partir dela. A ignorância na psicanálise produz uma coisa que se chama transferência, que é essencial para que o enquadro analítico aconteça. Mas não para aí, não basta dizer isso. Vou além. A ignorância transfere um saber daqui para o outro. E o analista faz semblante de que tem, né? Para uma análise começar. 2 ignorantes. 2 semblantes de ignorância. Isso é lindo, gente. Um não sabe, o outro sabe que é semblante. Ah, eu sei sim o que acontece com você. Volta semana que vem. Quer pro divã? É um semblante que o analista faz a partir do paradigma da ignorância. Não há transferência de saber se a ignorância não estiver na base. Sim, gente? Eu não estou falando do óbvio. Aliás, eu estou defendendo, viu, Cláudia Ruiz? Eu falo disso o tempo todo. Que o analista é aquele que tem que saber dizer o óbvio. Porque a gente perdeu a capacidade de dizer o óbvio. Não é? Perdemos a capacidade de dizer o óbvio. Óbvio. A lógica é óbvia. Se eu digo que você tem um saber sobre o meu sintoma, o que está na engrenagem dessa transferência é a minha ignorância em relação ao meu saber. E eu fiz transferência com você. Agora vamos para a palavra transferência na matemática, né? Fica mais claro. Né? Lembra do transferidor? Ela já vai começar a dizer que eu sou bem mais velho que ela. Transferidor, né? Eu usei transferidor. Você fazia uma transferência de algo de um número para o lugar para o outro, formando um ângulo. Né? É a transferência de um lugar para o outro que só se sustenta enquanto tal pela via da ignorância. Então, eu introduziria no artigo do Lacan, sem nenhuma prepotência, estou fazendo uma brincadeira, no artigo de 1920, no artigo de 1956, 60, Ciência e Verdade, além da mestria do capitalismo, eu introduziria como uma das, que eu estou fazendo essa defesa política aqui, como uma das condições para a psicanálise ser exercida, a ignorância, a paixão pela ignorância. Não há psicanálise que não se funde nessa paixão. E é uma paixão linda, né, gente? Porque, ó, para que eu não saiba, eu tenho que dizer que você sabe. Claudia, vocês entendem que a psicanálise é uma artificialidade, que o analista tem que saber inaugurar, porque isso não existe no mundo? Eu vou procurar um analista para continuar não sabendo. Na medida que eu faço transferência com ele. É pouco o que nós estamos dizendo. Isso paga muito caro. Eu faço transferência, o analista faz o semblante que acolhe, eu sei o que se passa com você. Eu sei. Volta sempre que eu sei. Pague, mas né? Pague pela sua ignorância. É isso. Olha que lindo. Eu venho ao analista porque eu estou sofrendo, isso é legítimo.
Mas, dialeticamente, eu vou ao analista também para continuar não sabendo, na medida que eu entro em análise para ver a transferência, que é transposição de saber para o outro. A transferência, em Freud e Lacan, é spinoziana. Eu queria escrever sobre isso. É muito legal. Pode repetir essa última frase, não? Por quê? Porque eu vou procurar o analista para manter a minha paixão pela ignorância. Em algum momento, o analista vai sair do lugar, né? E dizer, eu não compartilho com essa sua paixão. Né? Sim? Eu te dei a palavra para que você pudesse fazer o vetor de volta da transferência. É lindo, né? Eu faço um semblante do que sei, e ao fazer o semblante do que sei o que se passa com você, eu compactuo com a sua ignorância, eu começo a te dar o vetor invertido. Fale sobre isso, né? O vetor invertido. Até que alguém um dia chegue, não é tão simples assim, por favor, não vamos analisar um processo da não tem mais volta, né? Porque o analista pode sair da posição de transferência de saber para a posição de desejo de saber. É lindo isso, gente. A gente fala pouquíssimo. O analista oferece o matema da ignorância para que depois esse matema da ignorância, a paixão de ser Spinoza, se transforme num desejo de saber do analisante. Mas eu não posso desejar o saber se um dia eu não me reconheci ignorante. Sim? Entende a minha tese de que lá na ciência da verdade, a gente tem que colocar a ignorância. E nós, analistas, somos extremamente apressados, porque nós desejamos algo que não podemos desejar, que o outro deixe de ser ignorante. O outro não vai deixar de ser ignorante se eu não oferecer a ignorância para ele. Eu só corto, repito, algo que ganha vida. Isso é da lógica, gente. Eu só interpreto o seu sintoma se o seu sintoma se transformar num sintoma. Entende? A paixão da ignorância colocada no início da análise. O analista pela via do semblante. Venha, eu sei. E o analisante pela via da transferência. Fazemos da entrada em análise um momento sublime, porque ele é um momento paradoxal. Acho que a gente tem que falar de psicanálise mais desse jeito, não de uma forma tão linear como a gente está falando, que está banalizando a psicanálise. Por isso que eu agradeço o seu convite, que é isso. Fazemos da entrada em análise um momento absolutamente paradoxal. A entrada em análise é a representação suprema da ignorância. E o final de análise é a representação suprema do vazio. Entramos pela ignorância e saímos não encontrando nada, mas sabendo que a ignorância é uma resistência. Lindo, né? Eu digo que você sabe porque eu não quero saber. E na medida que o analista vai deslizando, o outro diz, mas eu não pedi para saber. Mas eu sou seu analista, né? Sim? Essa passagem, que acho que poucos de nós sabemos formalizar, da sujeito suposto saber, para o desejo de saber do analisante. Se uma análise não operar isso, não há final de análise. São aquelas análises onde você fica no consultório de alguém 40 anos e não vai acabar. Que eu acho uma questão ética do analista, não do analisante. Então, gente, eu espero ter conseguido. Estou acabando, né? Eu me estendi. Eu espero ter conseguido minimamente, e peço desculpas pela pressa, falar das paixões em Spinoza, as paixões do ser, passando por uma lógica minimamente clássica, por uma topologia em Lacan, e a função das paixões na imanência com o ser. E as funções das paixões no nascimento e sustentação da psicanálise, que faz com que o analista saia de uma lógica maniqueísta. O analista não está na lógica maniqueísta, ele está na lógica da paixão pela ignorância, para poder denunciá-lo. Acho que a gente fala pouquíssimo de entrada de análise por esse viés. O viés da ignorância, o viés da mestria, o viés do capitalismo. E só uma coisinha rápida, que eu queria ter desenvolvido hoje, mas que não deu, infelizmente, entre outras coisas que eu fui anotando aqui, que foi aquilo que eu trouxe no início,
a diferença entre sentido e significação. Né? Acho que nesse exemplo da ignorância, na instauração de uma análise, a gente pode extrair alguma coisa desse campo. Né? Qual é o sentido? Alguém chega no meu consultório e diz: eu vim aqui porque eu quero me curar do meu sofrimento. Isso é legítimo, não é? Sim? Isso a gente chama de pedido. É um pedido legítimo que o analista acolhe. Semântico, não é? A demanda. A demanda não é semântica. Ela não está na fala. É isso que o analista escuta, a significação que não é sentido. A demanda qual é? Eu fiz transferência para você, viu, meu analista. Portanto, aquilo que eu pedi não vale. Aí está o sujeito de pedido do Lacan, esse barrado. E os dois são legítimos. Aquele que quer se curar e que simultaneamente não quer se curar, porque faz parte da sua constituição de apaixonado, não querer saber nada de si. Então, como que Spinoza vai definir a substância e o ser? Né? Na Ética, no livro A Ética, de 1677, ele vai definir assim: a substância não quer saber de outra coisa senão dela mesma. Sim? O que a gente poderia fazer aqui, uma brincadeira, é só uma brincadeira semântica, semiológica, por favor, gente. É quase uma pequena metáfora que eu estou fazendo. Né? O sintoma não quer saber de nada além dele mesmo. Né? Então, o analista se oferece como sintoma para depois dizer: eu não sou seu sintoma não, né? Eu sou outra coisa, que pode quebrá-lo. Mas primeiro eu tenho que me oferecer como sintoma. Eu espero, gente, minimamente ter passado pela topologia da forma de eu e ter marcado as três paixões no interior da clínica. Mentira, eu não espero nada disso. Eu espero que a gente saia daqui provocado e que aprofunde essas questões aí. No início, você estava explicando sobre o ódio, o amor, o ciúme. Eu li um texto, uma entrevista com uma psicanalista, não me lembro o nome, ontem mesmo, que ela estava falando da tendência, da nova tendência de não haver mais esse modo tradicional de relacionamento. Então, o que você trouxe me deu um clique com o que ela tinha falado nessa entrevista, sobre até um individualismo, cada um por si. Por isso que a tendência agora é das pessoas não terem mais essa ligação um com o outro, de... Eu chamaria grosso modo, por favor, é quase uma brincadeira, um xiste freudiano, de fobia pelo vinho. A gente vai ouvir como é possível. Fobia pelo vinho. Já foi? Então, mas eu acho que é isso, que eu, logo no início isso tocou. Eu não sei se você teria alguma posição. Exatamente o que você está falando, mas a tua intervenção me fez lembrar de algo que todos nós estamos, de alguma forma, discussando ultimamente. Né? O que a gente está vendo o tempo todo? O que a gente está falando o tempo todo? E não é só no Brasil, não, é no mundo. A gente está falando de tempos de ódio, né? Não é isso? O que me faz, por exemplo, eu falo disso com toda tranquilidade, sair de algumas redes sociais, porque está ficando insuportável você ter uma opinião a respeito de uma coisa. Está ficando insuportável, porque, antes de tudo, né? Antes de tudo, nós estamos confundindo discordância com agressão. Nós fizemos uma sinonímia absolutamente violenta. Discordar de você significa hoje, eu não estou generalizando, gente, mas grosso modo, te agredir. Discordar de você não significa argumentar. Por exemplo, numa dessas paixões, vê se faz sentido. Numa dessas paixões, a paixão do ódio, o que cai, e nós ocidentais, e nós contemporâneos sabemos disso, o que cai é a ética do argumento. Não é isso, gente? Nós estamos extremamente empobrecidos no nível dos argumentos, não estamos? Nós dizemos, não gosto, não quero, não gosto de você, não quero mais, cala a boca. Nós não argumentamos. É a queda do argumento. E aí tem uma questão importante, viver com a psicanálise, porque no divã, o analisante, aquele sujeito que entrou em análise, né, que fez transferência,
Portanto, atuou a sua ignorância e está se enganando porque vai quebrar a ignorância, né? Vocês entendem, né? No divã, o que nós precisamos é de bons argumentos, né? Que o analisante produza argumentos a respeito dos seus enganos. A ética do não vínculo, e eu não estou falando aqui desde nenhum ponto de vista moralista, não. Não acho que as pessoas têm que casar de um jeito tradicional. Estou falando de vínculo, que pode estar colocado em outras formas de casamento, inclusive. A ética do não vínculo, eu escuto isso cada vez mais no meu consultório, inclusive, e me assusta um pouco, está extremamente ligada à paixão pelo ódio, que é a queda do argumento. Portanto, se há queda do argumento, há queda do outro. Né? O outro passa a não existir enquanto alteridade. O outro passa a existir no ódio como lixo. Não é isso, gente? Por favor. Isso não é a exaltação do Narciso? Desculpa. Isso não é a exaltação do Narciso interior? Sim. É a sensação que eu tenho que eu estou vivendo somos um arquipélago, né? Todos Narciso, ninguém vê mais a não ser ele próprio. E qualquer diferença que você me aponta, eu reajo com agressividade. É uma equação lógica. Então a infantilização é o extremo. Nós estamos transformando uma sociedade, nós estamos nos transformando numa sociedade narcísica infantil que olha todo mundo para o próprio umbigo. Eu tenho uma posição sobre isso, vê se você concorda. Não, eu discordo que a gente está formando. Eu acho que a humanidade sempre esteve nessa formação. Tem algo muito mais grave hoje, porque nós estamos autorizando algo que a gente não pode autorizar. Referendando. Né? Então, quando alguém vem e diz assim, olha, por exemplo, eu vou dizer isso aqui com todas as letras, com alguém que tem uma experiência de anos com a psicanálise e não tem pudor em dizer isso, mesmo que eu possa ser criticado. Alguém vem e diz, alguém da minha família vem e diz, alguém que é de esquerda, alguém que, imagina, não banca o discurso do ódio, mas naquela época das rebeliões dos presídios, entra na minha casa e faz um desabafo. Podiam morrer todos, podiam pôr fogo nos presídios. Vamos analisar isso sem interpretar meu primo, tá? Porque ele não é meu analisante, mas eu estou trazendo aqui uma... Eu me surpreendi, porque era uma pessoa, inclusive, militante, né, dos direitos humanos, de repente veio com um discurso oposto. Por que não põe fogo em todos e matam todos os prisioneiros? Eu entendi. Por quê? Aí nós temos uma questão que tem a ver com isso que você levanta do narcisismo. Narcisicamente, todos nós pensamos isso. Não vamos ser hipócritas. A questão é que eu não me permito publicar isso. Verbalizar, né? Isso. Às vezes a laço gente pensa, social. mas não verbaliza. Então, peguei meu primo e falei, vamos para o escritório, vamos Mas lá. agora Só tudo nós pode, dois, né? até você voltar a falar que você falou que é besteira, mas todos nós pensamos nisso. Agora, o que nos interdita é o laço social e que a psicanálise chamará de função paterna. E que Lacan apontou muito bem no final da vida dele, em 1980, quando ele disse que o pai estava morrendo. E as pessoas não entenderam. E hoje a gente está entendendo, o pai está morrendo. Eu posso pensar que eu quero te matar porque você me fechou, cara, mas eu não vou te matar. Hoje está ficando mais fácil te matar. Então, eu não critiquei meu primo porque ele teve esse momento de dizer, tá certo, põe tua raiva para fora, tá bom, eu também pensei que tu não ia morrer. 10 minutos depois a gente recompor. E não dizer isso na televisão. Agora tem gente dizendo isso na televisão. Um ex-ministro do Temer, não Temer, o da juventude, como que era, o menino, ele disse isso. É para dizer em casa, é para dizer na intimidade, é para dizer no divã de análise, não é para publicar. Porque publicando eu autorizo. Você trouxe uma questão essencial. Acho que a sociedade sempre se montou num sistema narcísico, porque isso é inevitável. Agora, quando eu começo a autorizar que o narcisismo se legitime enquanto ação política, eu acho que a gente vai caminhar para um lugar muito complicado. Com a barbárie? Com a barbárie? Olha, a gente está tendo notícias disso, né? A gente está tendo notícias o tempo todo. Eu tenho uma coisa, eu posso contar agora em toda a honestidade. Eu tive o prazer de ler notícias pela manhã. Eu estou perdendo o prazer de abrir o jornal, de abrir a internet. Eu não estou conseguindo mais ler. Eu era uma pessoa que nos intervalinhos do consultório devorava a notícia.
Eu não estou conseguindo, gente. Eu não estou conseguindo, porque o tempo todo é algo dessa espécie, né? E alguns se legitimando, e são muito pequenos às vezes. Hoje eu li uma notícia, se eu contar para vocês vão dar risada, que é de um time de futebol. Parece que não é importante, mas tem um determinado time de futebol que resolveu dizer que vai rasgar o estatuto interno, a lei, porque recebeu dinheiro. O grave é dizer. O grave é assumir, né? Assumir e é legitimar. Assumir isso. Isso, numa notícia de hoje, isso é violência, isso é barbárie. Não tem estatuto, mas a Crefisa veio e ofereceu milhões. Gente, se for do Palmeiras, eu sou palmeirense. Então não estou falando de outro time, eu sou palmeirense mesmo, vou acompanhar o jogo. Eu gosto, é o meu lúdico, o futebol ainda é o meu lúdico. Mas um time de futebol que diz isso em público, falta pudor, falta pai. Porque oficializa a corrupção. E por que a gente vai para o Paulista lutar contra a corrupção? Sem dúvida. Onde que nós temos que mexer nisso? Para não deixar esse pai desaparecer. Porque na hora que desaparecer esse pai, nós vamos virar, não sei nem o que. Bicho não é. Freud fez essa criação mítica, né? Freud disse do assassinato do pai primeiro, do pai da horda primeira, né? Freud fez uma bela alegoria que ele até critica, não importa. Mas no contexto da tua observação cabe. Freud trouxe um mito. O pai foi assassinado e os filhos comemoraram porque ficaram livres do pai e poderiam ter todas as mulheres. Não, eles se tornaram rivais. Sem o pai, com o pai, eles eram magoados. Sem o pai, eles se mataram. Essa metáfora freudiana é linda. Você está falando disso. Sem o pai, eu te mato. E você me mata. Eu vou ver quem se mata primeiro. Fala alto, fala. É o assassinato do pai primeiro. Deixa ele acabar. A minha pergunta era Mariana. Mariana, obrigada. Então, eu fiquei pensando, né, um pouco nessa linha que você está falando, que quando a gente fala do primeiro gênero de Spinoza, e dessas três paixões, né, o que nos faz, acho que a ressonância fica muito nessa linha mesmo, que é um pouco do que você trouxe no início da análise. Sim. Daí você traz, de alguma maneira, o argumento, né, que tem que nascer do próprio analisando, e que é o próximo gênero, que é, né, a razão. Agora, eu te pergunto, que eu acho que talvez aí pegue o gancho um pouco com a pergunta dela, o que poderia nos salvar disso, que poderia nos ajudar a superar, a transformar. Eu fiquei pensando na intuição, que é o terceiro gênero mais fino, né? Talvez, enfim, para você tecer alguma coisa sobre isso, né, o que o Lacan fala, que eu acho que é sair mesmo da análise. Né? Não é só pelo argumento, né? Eu vou começar pelo negativo, tá? Eu acho que nós estamos cometendo um erro, e eu não quero ser escutado aqui no nível do preconceito, por favor. Nós estamos cometendo um erro de introduzir nesse lugar a religião, de novo. Né? Acho que é uma... E não é qualquer religião que a gente está introduzindo. Essa é uma discussão que daria um outro evento. Né? Nós estamos cometendo esse equívoco de chamar Deus, mas um Deus mais simplesinho possível, né, gente? Porque o Deus de hoje é um Deus que perdeu o sacramento, né? É um Deus profano, ele nem é mais simbólico. Né? Eu tenho saudade do meu Deus da infância, que na Sexta-feira Santa a minha avó falava: não joga bola hoje porque hoje é Sexta-feira Santa. Isso é simbólico. Se a gente concorda ou não com ela, não importa. Sim. Mas na lei simbólica dela, não jogar bola é um ato simbólico em referência a uma morte. Alguém que não estava. Hoje, a gente perdeu esse Deus também. Né? Mas essa é outra questão. Eu acho que nós temos uma questão aí que nós estamos acreditando demais num objeto como fonte de satisfação. Qualquer objeto. Isso tem profunda relação com aquilo que eu citei do discurso capitalista, que é um discurso apaixonante, portanto condutor da ignorância. Ignorância no sentido spinoziano, no sentido analítico, não no sentido fugaz do termo português. Nós estamos acreditando que alguns objetos podem nos salvar. Seja o iPhone, seja Deus, seja sei lá quem. E quando isso não vem, a nossa agressividade vem à tona. Nós somos uma sociedade cada vez mais, eu não estou fazendo aqui nenhum generalismo, não, multifacetado,
onde algumas permanências do objeto estão faltando. Nós estamos lutando contra as permanências do objeto. Eu não estou falando de casamento duradouro, não. Eu estou falando de objetos, eu estou falando de ideias. Não é isso? Eu acho que nós perdemos, se estudaria um artigo também, nós perdemos a capacidade de ter um ofício na vida. Um ofício. Vários objetos de gozo, de desejo, mas alguns que permanecem e que me deem, eu vou citar um palavrão agora, Lacan se estivesse aqui ele ia me xingar, mas que nos deem socialmente, não analiticamente, são coisas diferentes, uma certa identidade. Na análise eu vou desconstruindo identidades. No laço social eu preciso de identidade. Senão eu sou qualquer coisa, inclusive um assassino. É isso. Acho que é a nossa crença num objeto, e nós estamos cada vez mais idealizando objetos, não é isso? Cada vez mais. Isso, aquilo, né? O jogador, a religião, a gente vai idealizando, substancializa, aí eu usei um termo de Spinoza agora, substancializamos o objeto. E diante da fratura inevitável desse objeto, porque não há objeto consistente plenamente, eu tenho uma reação primitiva. Qual é a nossa reação mais primitiva? Lembrando, é a nossa primeira forma. Ótimo. É ele que emerge. É ele que emerge na ausência desse caráter simbólico chamado de função natural.